Declare isso. Que 1000 dias em outro lugar. Nada se compara a estar nesse lugar. E tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. A tua presença, a tua presença me reveste de forças, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo na tua presença. A tua presença, a tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder que habita em mim. Oh, aleluia. Existe um poder. Opera em mim, Sim, existe um poder. move em mim, Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor, por essa presença, Pai. Presença majestosa, Senhor. Essa presença que nos levanta, que nos fortalece. Como é bom saber que nós carregamos a tua presença, o teu poder. Que privilégio, Senhor, saber que o Deus Todo-Poderoso, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Alfa e o Ômega, decidiu morar em mim. Que privilégio saber que eu carrego o poder que ressuscitou Jesus entre os mortos. E esse poder continua o mesmo, capaz de transformar qualquer situação. Que privilégio, Senhor, saber que eu carrego esse poder. Oh, os teus filhos, Senhor, têm esse privilégio de carregar a tua doce, santa e poderosa presença, Pai. Nunca mais estaremos sós. Porque você está conosco em todo o tempo. A tua palavra nos garante isso, Senhor, que você está conosco em todo o tempo, até a consumação dos séculos. Não temos o que temer. Não temos o que temer, Pai, porque você está conosco. Quem poderá nos separar do teu amor, Senhor? Estamos firmados, estamos alicerçados. Não queremos ser retirados, não queremos sair dessa rocha. Que os nossos pés estejam fincados na tua palavra. Que a nossa vida esteja alicerçada, Senhor, na tua palavra. Nenhum de nós se perderá, Pai. Mas com expectativa, nós esperamos a tua volta, Jesus. Com expectativa, Senhor, nós te esperamos e ansiamos pelo dia que nos encontraremos face a face. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Você pode sentar, amém? Louvor, obrigado também. Aleluia. Você está feliz nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. A presença do nosso Pai está aqui, amados. E como é maravilhoso saber que não precisamos sentir, mas quando nós conhecemos a presença, nós sabemos que Ele está aqui. E Ele está desde o começo desse culto, desde o momento de oração, manifestando graça, misericórdia e favor diante de nós. E eu creio que nessa noite nós seremos vacinados,
seremos alertados, seremos chamados para perto pelo Senhor, para que estejamos cada vez mais firmados nas verdades que temos ouvido. Porque, de fato, amados, esses são os últimos dias, os últimos tempos da igreja nessa terra. Está muito próxima a vinda do Senhor. E sabe, eu creio e temos visto isso na nossa igreja, que nos últimos tempos, a colheita de almas será muito maior. Porque Ele está voltando. Amém? E eu creio que isso vai se intensificar cada vez mais na nossa igreja. Pessoas se rendendo ao Senhor, vidas se entregando ao Senhor. Mas sabe que Deus ele não vem buscar qualquer igreja. Deus ele vem buscar uma igreja santa, irrepreensível, uma igreja madura, uma igreja íntegra. E nós, como os filhos de Deus, precisamos estar cada vez mais atentos para não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Precisamos estar cada vez mais, amados, vigilantes a respeito da nossa salvação. Porque salvação, amados, ela é individual. Cada um é responsável por cuidar da sua vida, da sua salvação. E sabe, nós precisamos estar atentos, vigilantes, para não nos perdermos, para não sermos roubados desse lugar. E sabe, Paulo fala algo muito interessante lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Você pode abrir, amém? Esse é um texto que eu gosto muito. Sempre que eu leio, me vê aquele senso de responsabilidade. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Eu estou lendo na versão NVT, amém? E diz assim: disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Sabe, amados, Paulo está falando aqui sobre uma responsabilidade que ele tem, porque Paulo tem um chamado, tinha uma vocação assim como nós temos, e temos que ter o cuidado de não estarmos fazendo as coisas no automático, de modo religioso. Porque é possível eu pregar a muitos e no final eu ser desqualificada. E isso é tão sério, isso é tão profundo. Porque Deus ele não quer a nossa performance. Deus ele não quer os nossos talentos. Apenas para mostrar para o povo que eu tenho um talento, eu prego, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas e a minha vida no secreto? Como é que está o meu dia a dia com Deus? Porque é possível eu ser aprovado pelos homens e reprovado por Deus. E não é isso que Deus quer. Deus ele quer, e eu volto a dizer, uma igreja madura, uma igreja íntegra, uma igreja santa, filhos que temem ao Senhor. E como Paulo tinha esse cuidado, ele dizia, eu esmurro o meu corpo. Eu coloco o meu corpo em escravidão, em sujeição, para fazer aquilo que ele tem que fazer. Porque a nossa carne, amados, ela vai sempre pender para as coisas da carne. A carne nunca vai querer fazer as coisas do Espírito, vir querer orar, querer ouvir a palavra, se dedicar ao ensino, se dedicar a ouvir a palavra e meditar. A palavra vai querer. Mas quando eu entendo a preciosidade disso, eu pego o meu corpo, não, você vai ler. Você vai para a igreja, você vai orar. Porque eu entendo que isso é vital para a minha saúde espiritual. Assim como você se alimenta várias vezes ao dia, no natural. Assim como você cuida do seu corpo e deve cuidar do seu corpo, mas espiritualmente existe um cuidado que devemos ter com a nossa salvação. Um zelo por aquilo que é santo, um zelo por aquilo que é puro. Porque é essa a igreja que Deus vem buscar. E Deus ele não quer que nenhum se perca. E a Bíblia fala que Deus ele tem uma vontade, ele tem um desejo, que é que todo homem seja salvo. E chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então não é apenas você levantar sua mão e dizer, Jesus, eu te quero, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Não, existe muito mais. Existe um pleno conhecimento da verdade para se alcançar. E muitos, amados, infelizmente, têm parado apenas na salvação. E não estou dizendo que isso é pouco.
isso é o acesso aos céus. Mas sabe, existe uma salvação para ser desenvolvida. Existe algo mais que Deus espera de nós. Existe uma vida com Deus que devemos viver e desenvolver. E que bom que você veio a esse culto, e que bom que você vem para os cultos, porque é nesse lugar, é na congregação, é junto com os santos que nós somos estimulados ao amor e às boas obras. É nesse lugar, mas que somos esticados. É nesse lugar que aprendemos, que somos ensinados, que somos corrigidos em amor. Para quê? Para que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Porque essa é a vontade de Deus. Deus, ele não quer que alguém nasça de novo e no meio do caminho se perca e lá na frente, quando ele voltar, ele não encontre você, porque você se perdeu por causa de distrações no meio do caminho. Mas existe um começo, existe um meio e existe um fim. E muitas das vezes, mas é nesse meio do caminho, no meio do caminho que temos nos perdido, temos nos distraído. Temos nos atentados mais para as coisas naturais, para uma vida secular do que a vida com Deus. E, amados, nunca houve um tempo como este para nós estarmos atentos e vigilantes, para não sermos roubados desse lugar, da nossa salvação. Precisamos ser aqueles que vivem com expectativa de que Ele virá a qualquer momento. Precisamos viver, amados, com consciência de eternidade, sabendo que tudo aqui nesse mundo, nessa terra, vai passar. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que estão firmados na palavra, amados, irão com Ele, viver a eternidade com Ele. Amém? Aleluia! Abre lá comigo em Mateus, capítulo 25. Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Se você ler o capítulo 24, você vai ver Jesus falando a respeito dos acontecimentos futuros, né, da questão do... Eita, me fugiu a palavra agora. Da grande tribulação, dos princípios das dores. Ele vem falando sobre isso com seus discípulos. E quando chega aqui no capítulo 25... Deixa eu abrir aqui, que eu pensei que estava aqui. Aleluia. Que diz assim: então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram bom senso. Repita comigo, bom senso. Aleluia. De levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, deem-nos um pouco do óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas, vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Mas que sério. Porque Deus, ele tem derramado e Ele tem nos dado o azeite, que é a sua palavra, que é o seu Espírito. Mas a responsabilidade de encher as vasilhas, de encher a lamparina é nossa. Não espere para ser pego de surpresa. E eu volto a dizer, devemos viver os nossos dias aqui na terra com expectativa de que Ele virá a qualquer momento. Porque, amados, 5 virgens foram consideradas prudentes.
Não sabia a hora, não sabia o dia que ele iria voltar, mas elas tinham expectativa. Ele virá. Ele virá. Eu não sei quando, eu não sei em que momento, eu não sei em que horário do dia, mas ele virá. E eu preciso estar preparada. Eu preciso estar vivendo a minha vida como quem espera por ele todos os dias. E sabe, muitas vezes a nossa rotina, o dia a dia, os afazeres, o trabalho, os estudos, amados, tem nos roubado a consciência de eternidade. Tem tirado de nós, sabe, aquela expectativa de que Jesus está voltando. Muitas das vezes temos nos comportado como o mundo se comporta. Eu desde pequenininho que eu escuto sobre isso. Eu era criança quando eu ouvia falar sobre isso. Mas sabe, mas ele está voltando. E eu volto a dizer que ele veio buscar uma noiva preparada, uma igreja preparada. E como é que nós estamos nos preparando para esse encontro? Se ele voltasse hoje, agora, nesse momento, como é que ele nos encontraria? Como é que ele encontraria a igreja dele? Será que encontraria uma igreja santa? E sabe, a igreja somos nós. Eu e você, nós somos a igreja dele. E devemos cuidar para não sermos pegos de surpresa. Ao ponto de, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Ele virá, mas ele virá nos buscar. E ele quer nos encontrar. Santos e irrepreensíveis. Aleluia. Abre comigo lá em Hebreus, capítulo 2. Aleluia. A partir do versículo 1. Que diz assim: portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. E sabe, mas no original, essa palavra desviarmos tem o sentido de sermos levados por uma forte correnteza. Continuando, que diz assim: pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que ouviram falar. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme a sua vontade. Sabe, mas essa carta de Hebreus, ela foi endereçada aos judeus, cristãos, que estavam sofrendo perseguição. E estavam sendo tentados a voltar para as práticas antigas, voltar para o judaísmo. E o autor da carta de Hebreus está aqui falando, nos apeguemos com mais firmeza, prestem atenção às verdades que você tem ouvido, para que jamais, em momento algum, você se desvie dessas verdades. Para que em momento nenhum você seja levado por essa forte correnteza de ensinamentos errados, de doutrina de demônios, que nós vamos ver mais na frente. Porque é possível, amados. Se existe uma instrução, é porque é possível alguém se desviar da verdade. Se não prestar atenção, se não atentar aos ensinamentos. Muitas das vezes, amados, nós estamos rejeitando correções. Não rejeita a correção do teu pai. Sabe, se uma correção vem, mas é porque Deus ele nos ama. A Bíblia fala que o pai corrige ao filho que ama. Então, se Deus ele vem com uma palavra, muitas das vezes de correção, eu não sei porque eu estou falando isso, eu não tinha pensado falar sobre isso. Mas se Deus vem com você para te tratar, para te corrigir, para que você alinhe a sua vida, recebe aquilo. Eu sei que às vezes, de primeiro impacto, de primeira contato com aquela correção, você quer rejeitar, você quer ficar questionando, mas sabe, pondera aquilo. É o seu pai falando, é aquele que está te preparando para o encontro com ele, te preparando para que você não se perca. Porque alguém que rejeita correções o tempo todo, uma hora ela vai se desviar. E
E quando Deus ele vem, mas para nos corrigir, é em amor, dizendo: meu filho, eu quero você no meu caminho. Não se perca por distrações. Não se perca por aventuras. Não se perca por pouca coisa, amados. Tanta gente abrindo mão de uma grande salvação. Negligenciando tão grande salvação. E aqui a gente acabou de ler: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se na antiga aliança a lei, que era a lei, aqueles que transgrediram a lei foram punidos, mas imagine como nós vamos escapar se negligenciarmos tão grande salvação. E tanta gente, amado, se perdendo, porque o irmão não deu a paz, porque o irmão olhou de cara feia, deixando Jesus, abandonando Jesus, abrindo mão de uma grande salvação que foi conquistada com muito suor e com muito sangue. Mas a nossa vida nessa terra, mas é tudo tão pequeno, comparado à grandeza da glória que é estar com Ele nos céus. Não vale a pena você abrir mão da sua vida com Deus. Não vale a pena você abrir mão da sua vida espiritual, da preciosidade que é você viver uma vida derramada aos pés do Senhor por qualquer outra coisa nesse mundo. Não vale a pena, é caminho de morte, amados. Sabe, vale a pena dar meia volta. Vale a pena se arrepender. Não fica mais na defensiva. Não fecha o seu coração. Não se fecha para correção. Se existe alguém, amados, porque nós estamos aqui como irmãos, um ajudando ao outro, um estimulando ao outro. Se alguém chega para você e te dá um conselho, aceita. Se está na palavra, recebe. Oh, aleluia. Não é da vontade de Deus que seus filhos se percam por qualquer coisa, por besteira, por propostas que vão te levar para um caminho de morte. Se arrepende, deixa, volta para o lugar que Deus te chamou para estar. Aleluia. Se agarra a essas verdades, mas como um cão que segura o osso, não larga por nada. Pode vir a ventania que for, pode vir a correnteza que for, você está firmado na verdade da palavra. A verdade que um dia te libertou, mas lembra de onde Deus te tirou? Como é que você quer voltar para aquele lugar? Não, amados. Deus te tirou de um lamaçal de pecado, transformou a tua vida, transformou a tua família, mudou a tua história e você quer voltar para aquele lugar? Não, amados. Rejeita as propostas do inferno. Você sabe. Você tem maturidade suficiente para saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E você pode tomar uma decisão e dizer: eu não quero aquilo que me afasta de Deus. Eu não aceito viver uma vida longe do Senhor. Porque a qualquer momento Ele virá. A qualquer momento, amados, Ele virá nos buscar. E eu quero subir com Ele nos ares. Aleluia. Negligência significa descuidado, desleixo, falta de atenção, falta de zelo. Não se descuide da sua salvação. Não trate como algo qualquer. Sei Jesus, mas eu vou ali, passeio no mundo, depois eu volto. Só sei que não dê tempo, amado. E não existe vida melhor do que essa. De maneira nenhuma existe vida melhor do que essa. Foi a melhor decisão que tomamos. É o melhor caminho que temos a seguir. Tem as aflições? Tem. Mas, amado, se muitas das vezes está difícil, imagine para quem não tem Jesus. Imagine para quem não tem um socorro bem presente, que nós temos. Imagine para quem não tem a paz, que essa é de todo entendimento que nós temos. Imagine para um mundo que não tem a alegria verdadeira que eu e você tem. Não existe caminho melhor do que esse. Aleluia. Abre lá comigo em Romanos capítulo 12. Aleluia. Versículo 1 e 2.
que diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas Paulo está rogando, eu rogo, eu suplico, eu peço a vocês, pela misericórdia, que apresenteis ao Senhor o vosso corpo. Se ofereça como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto ao Senhor. Se apresentar a Ele de maneira santa, de maneira irrepreensível, de maneira agradável. Não se moldando aos padrões do mundo. Não se deixando influenciar pelas informações do mundo. Mas sendo transformado todos os dias, a cada momento, pela palavra, amados. Essa palavra que nos transforma, que um dia nos libertou e nos mantém libertos. Todos os dias se expondo a essa palavra, se expondo ao ensino. Para quê, mas para que venhamos estar cada vez mais firmes na verdade. Firmados, mas inabaláveis na verdade. Para que quando vier mais uma informação falsa, se levante por dentro a palavra da verdade. E você possa rejeitar, chutar para longe aquilo que vem confrontar a verdade da palavra. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 4. Versículo 1 também. Versículo 1 e 2 diz assim: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Amados, tudo aquilo que diz essa palavra, amados, é de origem demoníaca. E a Bíblia está dizendo que nos últimos dias, alguns que não é eu e que nem é você, se desviarão da fé por dar ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Por pessoas, amados, que rejeitaram a palavra da verdade, tiveram sua mente cauterizada. E cauterizada, mas algumas versões falam sobre isso, é como que marcado com ferro em brasa, morta. Pessoas, amadas, que rejeitaram verdadeiramente a verdade. Não quiseram dar ouvidos à verdade. E começam a ensinar doutrinas de demônios. E alguns se desviarão da fé por dar ouvido a essas pessoas. Você entende o cuidado que devemos ter de saber e conhecer a verdade? Para que quando esse ensino vier até nós, amados, nós possamos rejeitar. Para que não sejamos enquadrados dentro desses alguns aqui. Porque essa não é a vontade de Deus. Aleluia. Vai lá para o versículo 6. Se você explicar estas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Nutrido pela mensagem da fé. Mas esse é o nosso alimento. A palavra de Deus, amados, ela verdadeiramente é o nosso alimento, o nosso alicerce. Quando nos expomos a essa palavra, estamos nutrindo o nosso espírito. Estamos fortalecendo a nossa fé. E estamos, amados, como um soldado que se arma para o combate. Porque quando vier, amados, doutrinas erradas, ensinamentos errados, com a verdade, você afasta aquilo de você. E Paulo continua instruindo Timóteo, ele diz: não perca tempo discutindo mitos profanos e crenças absurdas. Não vai discutir com essas pessoas. Elas já estão com a mente cauterizada. Nada do que você falar vai mudar o que elas pensam. Mas se proteja. Cuide da sua salvação. E ele diz: em vez disso, exercite-se na devoção ou na piedade.
Uma vida de devoção ao Senhor. Seja esse o nosso foco. Não queira discutir para ver quem está certo, para ver quem está errado, mas vamos nos dedicar em viver uma vida com Deus. Vamos nos dedicar a conhecer a Cristo, a conhecer o caráter do nosso Pai, a conhecer a palavra, se exercitando numa vida de piedade. E ele continua, o exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nessa vida, mas também na vida futura. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar, porque nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. E ele termina dizendo, ensine estas coisas e insista nelas. Então, o que devemos ensinar? A palavra. Devemos insistir e ensinar a verdade da palavra. Nunca mais vamos parar de falar da palavra da verdade. Ainda que muitos amados estejam se corrompendo e falando apenas aquilo que agrada as pessoas, aquilo que agrada ao ego das pessoas, aquilo que conforta o pecado das pessoas, não, amados. A palavra de Deus, muitas das vezes, ela vai confrontar o pecado. Na verdade, ela vai confrontar o pecado. Sempre vai confrontar o pecado. Deus não é de acordo, amados, em alisar pecado, em criar pecado de estimação. Não. A palavra da verdade, ela nos liberta de uma vez por todas, de uma vida, amados, presa ao pecado. E é por isso que ele diz, se exercite-se na devoção. Eita, exercite-se. Se exercite-se não. Exercite-se na devoção, numa vida de piedade, numa vida com Deus. Aleluia, porque para tudo é proveitoso, não só nessa vida, mas na vida futura. Aleluia, aleluia. Na Bíblia Amplificada, essa parte, eles falam assim, discipline-se com propósito de santidade, mantendo-se espiritualmente apto. Santidade, amados. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, quando eu exercito-me com propósito, com disciplina, de manifestar a santificação, de andar em santificação, eu estou me tornando espiritualmente apto. E é isso que Deus espera de nós, amados. Filhos maduros, filhos que amam a sua palavra, filhos que não rejeitam a correção, filhos que entendem o poder precioso que há na palavra de Deus, amados, que nos transforma em todas as áreas da nossa vida. Aleluia. Versículo 16. Fique atento ao seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Olha o conselho de Paulo. Fique atento ao seu modo de viver. Sabe aquele check-in diário? Aquele autoexame diário? Como é que está a minha vida? Como é que está a minha motivação? Por que eu faço o que eu estou fazendo? Como está o meu coração? Como é que está alinhado com a palavra, alinhado com o amor? Fique atento ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo. E assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. O mesmo Paulo que falou que eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo eu pregado a muitos, não venha a ser desqualificado, é o mesmo que dá o conselho para Timóteo. Se você fizer isso, você salvará a si mesmo e aqueles que te ouvem. E qual é o nosso propósito, amados, como filhos? É levar essa palavra para que outros sejam salvos. É povoar os céus, mas sem deixar que as coisas do mundo roubem de nós a nossa salvação. Mas pense comigo, que tolice. Salvar a muitos, ganhar a muitos e eu mesma ser desqualificada. Pare para pensar. Como é que eu posso nadar e morrer na beira da praia? Porque é isso que ele está dizendo. Mas quando eu tenho cuidado daquilo que eu estou vivendo, da forma como eu estou vivendo, e quando eu tenho cuidado daquilo que eu estou ensinando, eu vou salvar a muitos e vou salvar a mim mesmo.
E esse é o grande propósito da igreja. Salvar a muitos e salvar a si mesmo. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 3. Deixa eu abrir aqui. Eu acho que agora eu vou ler na Ara. Na Ara. 2 Pedro. Versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Foi como eu falei no início. Né? Muitos vão dizer: mas desde que eu era criança, que eu escuto que ele virá. Mas a firmeza na verdade vai nos dar sempre essa expectativa de que não importa o tempo, não importa quanto tempo passe, mas ele virá. E quando ele voltar, ele vai me encontrar preparada. Ele vai me encontrar esperando. Ele vai me encontrar com as minhas lamparinas acesas. Porque, amados, o óleo, eu volto a dizer, tem sido derramado. A palavra tem sido pregada. O Espírito tem manifestado milagres, prodígios e maravilhas em nosso meio. Sabe, nós só ficamos sem óleo se quisermos, se rejeitarmos. Porque óleo tem sido derramado. Vai lá para o versículo 9. Vamos ler a partir do versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem a um arrependimento. Mas veja o amor de Deus. Ele é longânimo, com o intuito de que nenhum pereça, mas de que todos cheguem ao arrependimento. Sabe, enquanto ele não volta, o nosso papel como igreja, como filhos, é pregar, para que haja arrependimento nas pessoas. E nos firmar cada vez mais, para esperarmos por ele. Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem, olha aí, em santo procedimento e piedade. Esse é o estilo de vida dos que são filhos de Deus. Santo procedimento e piedade. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos, por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Sabe, amados, em paz. É a consciência de alguém que entende que vai viver a eternidade com Deus. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles.
Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastado pelos erros desses insubordinados, descaiai da vossa própria firmeza. Aleluia. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus, Cristo e Salvador. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amados, veja que conselho precioso. Pessoas vão se levantar para ensinar coisas erradas, mas Ele nos diz, acautelai-vos. Você está sendo prevenido de antemão, para que você não seja pego de surpresa. Seja cauteloso, seja zeloso, para que você não descaia da sua firmeza. Fica firme, amados, na verdade que um dia te libertou. Não abre mão dela por nada. Sabe, não deixa as coisas tirarem você desse lugar que Deus quer te encontrar. Porque vai se levantar, amados. Já está acontecendo tanta coisa no meio do mundo. Tanta coisa absurda no meio do mundo está se levantando. Para quê? Para confundir os filhos de Deus. Mas aqueles que conhecem a verdade, aleluia, não serão levados por qualquer vento de doutrina. Não serão arrastados por essa correnteza. Amém? Abre comigo lá em Hebreus 12, para a gente finalizar. Versículo 1. Deixa eu ver alguém. Que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém, amados? Então, não deixa que pesos e pecados te parem, te tornem vagaroso na caminhada. Existe uma carreira, existe um caminho a ser percorrido. Muitas das vezes, mas temos nos embaraçado com pesos e pecados. E temos se tornado vagarosos, lentos, e muitas vezes até parando no meio do caminho. Mas Deus, Ele nos chacoalha nessa noite. O Espírito Santo pega você, chacoalha você nessa cadeira e diz, não se deixe embaraçar por coisas terrenas, por pecados, por pesos, mas olhe para Jesus. Se olharmos para Jesus, amados, tudo aquilo que não vem dele, tudo aquilo que não está alinhado com a palavra dele, vai sendo deixado pelo meio do caminho. E nós vamos nos tornando cada vez mais santos, irrepreensíveis, sem mácula, para quando ele voltar, mas ele possa nos encontrar santos e irrepreensíveis diante dele. Amém? Você foi abençoado? Então vamos crescer praticando essa palavra. Amém?